Você já se perguntou qual é o verdadeiro significado da fé? Muitas vezes, é uma palavra mal compreendida, confundida com credulidade ou otimismo cego. Neste vídeo, vamos explorar um dos capítulos mais fascinantes da obra Crer é também pensar, de John Stott. Prepare-se para desvendar o verdadeiro poder por trás da fé e como ela está intrinsecamente ligada ao pensamento racional. Audiobook Crer é também pensar. Autor John Stott. Capítulo 8. Fé, uma crença ilógica no que não se pode provar? Quisera saber se há outra virtude cristã mais mal compreendida do que a fé. Comecemos com dois aspectos negativos. Primeiro, fé não é credulidade. O americano H.L. Menvec, crítico antissobrenaturalista do cristianismo, certa vez afirmou que a fé pode ser definida concisamente como sendo uma crença ilógica na ocorrência do improvável. Mas Mecken errou, fé não é credulidade. Ser crédulo é ser ingênuo, completamente desprovido de qualquer crítica, sem discernimento, até mesmo irracional, no que crê. Porém é um grande erro supor que a fé e a razão são incompatíveis. A fé e a visão são postas em oposição, uma à outra, nas Escrituras, mas nunca a fé e a razão. Pelo contrário, a fé verdadeira é essencialmente racional, porque se baseia no caráter e nas promessas de Deus. O crente em Cristo é alguém cuja mente medita e se firma nessas certezas. Em segundo lugar, fé não é otimismo. Nisso é que parece que Norman Vincent Peale se confundiu. Muito do que ele escreveu é certo. Sua convicção básica refere-se ao poder da mente humana. Ele cita William James, que disse que a maior descoberta desta geração é saber que os homens podem mudar suas vidas alterando suas atitudes mentais, e Ralph Waldo Emerson, o homem é o que pensa durante todo o dia. Assim, o Dr. Peale desenvolve sua tese sobre o pensamento positivo, o qual ele acaba por igualar, erradamente, com a fé. O que é precisamente essa fé pela qual advoga? Seu primeiro capítulo do livro O Poder do Pensamento Positivo tem o significativo título de Tenha Confiança em Si Mesmo. No capítulo 7, Espere sempre o melhor e consiga-o, ele faz uma sugestão que garante que dará certo. Leia o Novo Testamento, diz ele, destaque uma dúzia de conceitos sobre a fé, os que mais gostar, e procure memorizá-los. Que esses conceitos de fé permeiem sua mente consciente. Repita-os muitas vezes. Eles se impregnarão em seu subconsciente e esse processo o transformará num crente. Até que isto parece ser algo promissor. Mas, espere um pouco. Quando a Bíblia se refere ao escudo da fé, prossegue ele, ela está ensinando uma técnica de força espiritual, a saber, fé, crença, pensamento positivo, fé na vida. Esta é a essência da técnica que ela ensina. O Dr. Peale prossegue citando alguns versículos maravilhosos, tais como, se podes. Tudo é possível ao que crê, se tiverdes fé, nada vos será impossível, e, faça-se-vos conforme a vossa fé. Mas, então ele estraga tudo, ao explicar este último texto da seguinte maneira, de acordo com a fé que você tiver em si mesmo, em seu emprego, em Deus, é o que terá e não mais do que isso. Estas citações bastam para mostrar que o Dr. Peale aparentemente não faz nenhuma distinção entre a fé em Deus e a fé em si mesmo. De fato, o que ele demonstra é não se preocupar absolutamente com o objeto da fé. Ele recomenda, como parte de seu sistema de acabar com as preocupações, que a primeira coisa a fazer todas as manhãs, ao acordarmos e antes de nos levantarmos, é dizer em voz alta, eu creio, 3 vezes, mas ele não nos diz em que devemos estar afirmando que cremos com tanta confiança e insistência. As últimas palavras de seu livro são simplesmente, tenha, pois, fé, e viverá feliz. Mas fé em que? Crer em quem? Para o Dr. Peale, a fé não passa de mais uma palavra para exprimir autoconfiança, ou um exagerado e não fundamentado otimismo. Ouvi dizer que o Dr. Peale mudou seu ponto de vista depois de ter escrito este livro, mas o livro acha-se ainda em circulação, e sendo lido. E nesse livro parece estar bem claro que o seu pensamento positivo é, no fim das contas, meramente um sinônimo para fé naquilo que a gente quer que seja verdade. O mesmo se pode dizer com relação ao Sr. W. Clement Stone, o filantropista e fundador de Atitudes Mentais Positivas. De simples homens comuns fazemos super-homens, diz ele, pois desenvolveu a técnica de vendas para acabar com todas as técnicas de vendas. Porque, você pode até mesmo vender-se a si próprio, recitando da mesma maneira como fazem os vendedores da AMP todas as manhãs, estou contente, tenho saúde, sou o máximo. Mas a fé cristã é bem diferente do pensamento positivo, de Peale e das atitudes mentais positivas, de Stone. Fé não é otimismo. Fé é uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta o fato de que Deus é digno de todo o crédito.
Por exemplo, quando Davi e seus homens voltaram a Zicagle, antes dos filisteus terem matado Saul na batalha, um terrível espetáculo os aguardava. Na sua ausência, os amalequitas tinham saqueado a sua aldeia, incendiando as suas casas e levado cativas as suas mulheres e crianças. Davi e seus homens choraram, até não terem mais forças para chorar, e então, na sua amargura, o povo cogitou de apedrejar Davi. Era uma crise séria e Davi facilmente poderia ter se deixado cair no desespero. Mas, em vez disso, lemos que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Esta era uma fé verdadeira. Ele não fechou seus olhos aos fatos. Nem tentou criar sua própria autoconfiança, ou dizer a si mesmo que se sentia realmente muito bem. Não. Ele se lembrou do Senhor seu Deus, o Deus da criação, o Deus da aliança, o Deus que prometeu ser o seu Deus e colocá-lo no trono de Israel. E à medida em que Davi se recordava das promessas e da fidelidade de Deus, sua fé crescia e se fortificava. Ele se reanimou no Senhor seu Deus. Assim, pois, a fé e o pensamento caminham juntos, e é impossível crer sem pensar. Crer é também pensar. O Dr. Lloyd Jones deu-nos um excelente exemplo neotestamentário desta verdade no comentário que fez de Mateus 6 versículo 30 em seus Studies in the Sermon on the Mount, estudo sobre o Sermão da Montanha. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A fé, de acordo com o ensinamento do nosso Senhor neste parágrafo, é basicamente o ato de pensar, e todo o problema de quem tem uma fé pequena é não pensar. A pessoa permite que as circunstâncias lhe oprimam, temos de dedicar mais tempo ao estudo das lições de nosso Senhor sobre a observação e dedução. A Bíblia está repleta de lógica, e nunca devemos pensar que a fé seja algo meramente místico. Nós não nos sentamos simplesmente numa poltrona, permanecendo à espera de que coisas maravilhosas nos aconteçam. Isso não é fé cristã. A fé cristã é, em sua essência, o ato de pensar. Olhem para os pássaros, pensem neles, e façam suas deduções. Vejam os campos, vejam os lírios silvestres, considerem essas coisas. A fé, se quiserem, pode ser definida assim: é insistir em pensar quando tudo parece estar determinado a nos oprimir e a nos pôr por terra, intelectualmente falando. O problema com as pessoas de pequena fé é que elas, ao invés de controlarem seus próprios pensamentos, os seus pensamentos é que são controlados por alguma circunstância, como se diz, elas passam a rodar em círculos. Isso é a essência da preocupação. Isso não é pensamento. Isso é ausência completa de pensamento, é não pensar. Antes de deixar este assunto, que trata do que compete à mente na fé cristã, gostaria tão somente de abordar as duas ordenanças do Evangelho, o batismo e a ceia do Senhor. Pois ambas são símbolos cheios de significado, destinados a trazer bênçãos aos cristãos, despertando-lhes a fé nas verdades que simbolizam. Consideremos a ceia do Senhor, por exemplo. Em seu aspecto mais simples, é uma visível dramatização da morte do Salvador pelos pecadores. É uma recordação racional daquele evento. Nossas mentes têm que trabalhar em torno do seu significado e apropriar-se da certeza que nos oferece. O próprio Cristo fala-nos através do pão e do vinho. Morri por vós, diz ele, e ao recebermos sua palavra, ela deve trazer a paz a nossos corações culposos. Desta forma, Thomas Cranmer escreveu que a ceia do Senhor foi ordenada com este propósito, que toda pessoa dela participando, no comer e no beber, se lembre de que Cristo morreu a seu favor, e exercite sua fé, confortando-se na lembrança dos benefícios que Cristo lhe propiciou. A segurança cristã é a plena certeza da fé. E se a certeza decorre da fé, a fé decorre do conhecimento, do seguro conhecimento de Cristo e do Evangelho. Como expressou o bispo J. C. Riley, uma grande parte de nossas dúvidas e de nossos temores provém de sombrias percepções do que seja a real natureza do Evangelho de Cristo. A raiz de uma religião feliz é um claro, preciso e bem definido conhecimento de Jesus Cristo. À medida que chegamos ao fim desta exploração sobre a fé e o pensamento, convido você a considerar como esses conceitos podem transformar não apenas a sua perspectiva, mas também a maneira como interage com o mundo ao seu redor. Se este conteúdo ressoou com você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais reflexões profundas como essa. Juntos, podemos continuar explorando os mistérios da fé e do pensamento. Até a próxima!